Bom, pessoal, vamos lá então para essa aula final que eu vou dar umas dicas para vocês que são importantes na hora de vocês elaborarem a discursiva de vocês pro CESP, tá? Conforme eu já tinha mais ou menos explicado para vocês no início, o CESP agora ele está mais pró-textual. O que que é isso? Está cobrando de vocês mais construção do texto. Mas é um detalhe muito pequenininho, tá? Que vocês têm que cumprir, que vocês precisam aí estar atentos. Que é o seguinte, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, vocês vão encontrar na prova tema difícil? Não, o CESP abandonou os temas difíceis, já tem um tempo que ele vem trabalhando com temas bem tranquilos, tá certo? Então, o que eu chamo a atenção de vocês é para isso, para que exatamente para vocês, na hora da prova, ao se depararem com um tema fácil, não se esqueçam de que todo texto tem dois movimentos, tá, gente? O texto tem um movimento para trás antes de entrar com a novidade, antes de ir para frente. Isso aqui tem que ser cumprido agora. Como assim, Júnior, movimento para trás e para frente? Quer ver? Deixa eu me pegar aqui um exemplo, tá? Aqui tem algumas redações que eu deixei para vocês, mas eu quero chamar a atenção aqui para um exemplo bem interessante, tá? Vamos lá. Por exemplo, aqui nós temos um tema, né? Não interessa qual tema, tá? Então, como eu disse para vocês, não vai interessar o assunto, vai interessar na verdade o processo dele. Aqui nós temos, ó, a arrecadação de recursos nas campanhas políticas é de origem pública e privada, ponto. Os recursos, tá vendo que precisa repetir, né? Então, antes de eu entrar com o assunto proveniência dos recursos, o que que eu faço? Eu preciso de alguma palavra aqui, no início do período, ou até mesmo no meio, não tem problema não, que retome alguma coisa do anterior, para criar a cadeia de nexo, a cadeia discursiva, porque eles estão chatos. Muita gente está perdendo ponta discursiva, e aí eu vou relatar para vocês o caso de um aluno do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, acho que foi isso, em que ele falou o seguinte, era conhecimento específico. Um aluno ficou em 16º, um ficou em primeiro lugar. Então ele me mandou o que ficou em 16º, pegou a redação do primeiro lugar e me mandou e falou assim, professora, eu já até sei o que você vai falar, mas eu vou ouvir de você e vou ver se a minha conclusão é essa mesma. Aí eu falei com ele assim, olha, se eu for falar eu vou te dar aula, então é melhor você falar a que conclusão você chegou. Então ele falou, olha, já sei porque o cara tirou em primeiro lugar. Ele até falou assim, desculpa o linguajar, mas a redação que ele desenvolveu foi uma redação de moça. É tudo muito bonitinho. A minha redação é mais seca. Eu tenho mais conteúdo que ele, porém a redação dele me parece assim que está mais bem organizada. Aí eu falei, pronto, é isso. O que tirou em primeiro lugar tem menos conteúdo que você, menos conteúdo, mas ele tem senso de coesão. Então, por quê? O CESP está cobrando isso, senso de coesão. Não tem jeito, tá? Você tem que. Sempre que você vai inserir uma informação nova, o que ele chamou de seco é isso. É a redação fragmentada. Você vai inserindo informações uma atrás da outra, sem formular o texto de fato. Então, quer dizer, você vai inserir informação nova, volte e busque uma informação velha. Tá bom? Fez isso? Joia. Perfeito. Ah, aqui também, ó. Vamos pegar aqui, ó. Os recursos podem ser provenientes dos candidatos do fundo partidário, das doações de pessoas físicas, observando limites e vedações previstos em lei, da comercialização de bens e serviços, da promoção de eventos, de recursos do próprio partido ou de doações de outros partidos. Ponto. A doação feita por pessoas jurídicas, ó, a doação, tá vendo? Aqui que isso aqui tá vinculado a uma ideia de doação que você deixou aqui, tá? Ó, tá vendo? Você vincula com aquele último período que você escreveu, não é o último parágrafo, é o último período, né? E traz a informação, tá? Ah, não tem nada para vincular, mas deve ter uma conjunção de transição aqui, para ter uma conjunção conclusiva. Então, ela tira uma conclusão a partir do que se passou aqui. Então, você precisa colocar algum elemento de transição, tá certo, gente? Que podem ser as conjunções, podem ser os pronomes, a repetição de palavras para fins de coesão não é defeito, é uma necessidade do texto, tá certo? Do texto técnico. Por exemplo, aqui nós temos, ó, vamos ver se a gente tem algum que tenha pronomes, né? Para eu poder mostrar para vocês. Algum aqui que esteja sendo trabalhado aí com base em pronomes. Aqui, sim. Ó, na legislação
não há essa possibilidade, ó, essa possibilidade de anulação das eleições. Essa, tá vendo? Votos nulos. Ó, na legislação não há essa possibilidade de anulação. Tá vendo, ó? A possibilidade de anulação de eleições. Então, por que falou essa possibilidade de anulação? Porque é o assunto do último, né? Tá certo? Da última passagem do texto. Então, veja que vai com o pronome com SS, não é para buscar uma palavra. O pronome com SS é para você resumir uma ideia, tá? Se for para buscar uma palavra isolada, é ST, tudo bem? E aí, quer dizer, você vai ver que sempre tem um vínculo com o que foi falado anteriormente, tá? Esse vínculo, olha, igual aqui, ó, na legislação não há possibilidade de anulação das eleições para o executivo. Caso mais de 90% dos eleitores votem em branco ou faltem, né? Votem em branco, até tirar esse aqui, ó, ou faltem as eleições, ponto. No Brasil serão convocadas novas eleições, quer dizer, se faltaram aquelas ali, no caso brasileiro, vão ser convocadas novas eleições. Então tá buscando a informação anterior antes de entrar com a informação nova, tranquilo? Então, gente, eu deixei aqui a seleção dos assuntos que eu acho que são mais interessantes, né? Alguns exemplos do texto de vocês. Então, cuidado com essa questão da coesão. Outra questão para a qual eu quero chamar a atenção de vocês, esqueçam o gerúndio, pelo amor de Deus. Né? Então, algumas redações que eu deixei aqui, ó, tem aluno, eu deixei também para comentar. Ó, os recursos podem ser provenientes dos próprios candidatos, vírgula, do fundo partidário, das doações de pessoas físicas, observando limites e virações. O CETP não andou muito bem casado com o gerúndio desde a última correção. Então, você coloca assim, ó, com a observação dos limites e das vedações. Tá vendo? Então, cuidado com isso, tá? Chama sua atenção para isso aí. Agora, outra questão que eu quero mostrar a vocês, olha só. Isso aqui é uma redação, estava por acaso preparando essa semana uma aula para o Tribunal de Contas da União e lembrei, foi do pessoal do pessoal do que vai fazer o TRE. Então, o que acontece? Às vezes cai um tema tão fácil, que a gente manda muito mal. Você vai ver que é uma redação em que você sente que o escritor sabia, né, esse redator sabia do assunto, o teu assunto é fácil para tribunais de contas, mas olha a nota, ela vai lá para metade praticamente em quase todos os quesitos. E por que isso acontece, gente? Porque a gente não sabe ler. Veja só. A banca traz para o aluno o seguinte, considerando um fragmento de texto, tinha um fragmento de texto que eu não copiei, tá? Redija eu copiei, nem lembro. Copiei daqui. Você vê que esse fragmento de texto tem uma norma da Intosai, tá vendo? Aí sai 1230. Tudo bem, não é de vocês, mas só para vocês entenderem. Considerando fragmentação integrada tecnicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da confidencialidade e transparência nas documentações de auditoria, de acordo com as orientações da Intosai. Só isso. E ao elaborar seu texto aborde equilíbrio entre confidencialidade e a transparência, responsabilidade do auditor, maneiras de lidar com requisições de terceiros por informações de auditoria. Gente, para quem estuda para tribunais de contas, ainda mais da União, esse assunto parece que é muito fácil. E a banca tem cada vez mais, embora isso aqui seja um exemplo do TCU, mas é porque isso aqui foi uma prova de 2015, o 2013 eu não lembro, o perfil era 1, a banca mudou de perfil e agora ela voltou com esse perfil dos temas mais abertos, né? Então, o que você tem que prestar atenção? O que está sendo perguntado? Olha só, aqui perguntou, equilíbrio entre confidencialidade e transparência. Traga tudo. De algum modo, a palavra equilíbrio tem que aparecer. Confidencialidade e transparência. De algum modo tem que aparecer. Veja como o aluno vai responder. O auditor tem como principal atribuição apresentar parecer sobre suas auditorias. Não perguntou isso. No caso do auditor independente, este visa prestar informações sobre as demonstrações contábeis, né? Já o auditor interno visa melhoria de processos internos, ok. Entre ambos, os resultados podem servir de instrumento para o controle social em âmbito público. Gente, cadê o equilíbrio entre aquilo que é confidencial e transparente? Só que instrumento de controle em âmbito público vai resvalar a ideia de transparência. Tá vendo?
Aí o aluno vem, a confidencialidade é regra no tocante às informações, ok. Porém, no setor público também deve-se ponderar a relação entre o sigilo e o princípio da transparência. Não falou para ponderar o sigilo e a transparência, falou para equilibrar o confidencial e o transparente. Júlia, mas eu não posso deixar sigilo como confidencial? No CESP precisa adotar precisão. Todo concurso público tem que trabalhar com precisão. Né? Já começa falando desse equilíbrio. O aluno não enxerga isso. Então, vai errando. Aqui vem responsabilidade do auditor. Né? Olha o que o aluno escreve. Os auditores podem ser responsabilizados de maneira civil e penal. Gente, responsabilidades do auditor. Não era isso. Aí eram as prerrogativas de cargo. Entendeu? E por acaso ele pode ser responsabilizado. Entendeu? Tudo bem? Por acaso ele pode ser responsabilizado. Tá? Mas isso eram. Você tem que citar primeiro não pode confundir responsabilidade com responsabilização. A responsabilidade é uma prerrogativa, ou seja, vem antes. A responsabilização é o efeito por algo, por uma situação que você realmente não foi responsável. Tipo, você tinha uma tarefa para cumprir, que era a sua responsabilidade, você não cumpriu, então você foi responsabilizado, tá? Olha só esse último aqui. Pede assim: maneira de lidar com requisições de terceiros por informação de auditoria. O que é uma requisição de terceiros? Maneiras de lidar com a requisição de terceiros. É aqui que o aluno escreve: a hipótese em que o auditor deve prestar informações. Gente, ele não perguntou quais são as hipóteses em que o auditor deve prestar informações. Ele perguntou quais são as maneiras. Ou seja, a pergunta já considera que essas hipóteses existem, tá? Então tem que pegar o tópico, gente, com muita precisão. O que a gente tem visto em temas mais simples é exatamente isso. As pessoas não têm tido esse cuidado com a precisão e, ao não ter o cuidado com a precisão, erram a abordagem. E aí depois, né, vão para a fase recursal de uma forma muito sofrida. Por quê? Porque é difícil recuperar isso aqui. É como se a sua resposta fosse uma e da banca outra. Às vezes o conteúdo é até o mesmo, mas a abordagem inicial foi diferente. Então sejam precisos. Agora precisa fazer uma transição, tá, gente? Ó, o equilíbrio entre a confidencialidade e transparência explica, não é? Nesse sentido, as responsabilidades do auditor se resumem a tais, tá? E outra coisa, se a sua norma vamos dizer assim, são as normas da Intosai, no caso deles, para que você vai colocar o artigo 37 da Constituição? Então, procure trabalhar mais dentro do que a banca te pede. Se você não arredar o pé, você acerta, tá? Se tiver estudo de caso, preste atenção ao estudo de caso, porque costuma ter resposta ali dentro, tá certo? Costuma ter resposta ali dentro. Eu vou falar por alto aqui, não tá aqui, mas eu vou citar por alto para vocês uma situação muito parecida. A situação por exemplo, como é que eu vou dizer para vocês? Houve um concurso, tava tentando lembrar um concurso, tá? Agora eu lembrei. Houve um concurso, gente, só um bate-papo rapidinho. Vou fazer um parênteses, esse meu vídeo vai ficar um pouquinho grande, porque agora eu posso, porque esse vídeo ele está indo pro YouTube na minha área privada para eu copiar o link para vocês. Infelizmente, eu não sei porque os vídeos não sobem mais no site do Ponto, tá? Eles não informaram se cortaram alguma coisa ou não, porque a gente está rompido, então o canal ficou bem diminuto ali para fazer qualquer coisa ali dentro. E o motivo da ruptura, até explico para vocês assim por alto, não posso falar de lá, por conta do sigilo fiscal, mas o motivo da ruptura, pelo menos da minha parte, foi mais em razão da forma como o Ponto lidou com uma situação em que eu, como professora, outros colegas aí, foram fiscalizados pela Receita Federal e nós fomos multados. Nós recebemos uma multa aí de cair para trás. A minha eu posso falar para vocês, minha é 438 mil. E por serviços prestados ao curso, porque o contrato do curso versava sobre uma coisa. A lei dizia outra, mas a gente não sabia que podia haver uma diferença entre o contrato e a lei, né? Então a gente olhava, quando você recebe um contrato, você olha a sua prerrogativa de trabalho e depois você olha o que diz a prerrogativa do outro. E você vai lá e executa a sua, né? Enfim, mas a gente não poderia ter respondido fórum, não poderia ter feito material, tudo isso, porque chama-se SCP, Sociedade de Conta em Participação, de Sociedade em Conta de Participação, isso. Então vamos lá, então só resumir para vocês aqui, porque eu não tinha nem mencionado isso no curso, não quis saber dessa história mais. Só quis fazer o meu papel mesmo que tinha que fazer. Enfim,
Então, como eu disse, eu não consegui. Esse vídeo tá maiorzinho, tá? Mas todos os vídeos que eu subo lá tem menos de 150 mega e realmente eu não tava conseguindo subir nenhum vídeo. Então, esse aqui de vocês eu desisti e resolvi lançar no YouTube. Então, o que acontece? Vamos lá. Nesse sentido, né, como eu estava dizendo para vocês, houve uma situação, são várias situações. Eu vou pegar uma, já que eu falei de Tribunal de Contas, eu lembrei. Por exemplo, teve uma prova contando um caso de uma empresa que contratou com a administração pública e depois de contratar com a administração pública, essa empresa, por uma questão, um problema econômico financeiro no país, precisou rever o contrato. O caso era esse, basicamente esse. Aí a banca perguntou, questão número 1, no caso acima, né, analisando o caso acima, com base no caso acima, conceitue a teoria da... Puxa, até sumiu o nome agora. Vocês vão saber quando tem uma, vamos dizer assim, uma insegurança que leva você a romper um contrato. Agora eu sumiu o nome da teoria, mas eu vou localizar aqui e já falo com vocês. Enfim, o próprio caso já contava a história que houve um abalo econômico, né? Que houve um abalo econômico, e aí, exatamente, a empresa não conseguiu, tá certo? Não é fato do príncipe, é perto disso aí, tá? Então, o que acontece? A empresa não conseguiu cumprir o seu acordo, precisou de ter uma alteração no contrato. Então, o próprio caso dizia, havia um problema econômico que levava a essa situação, entenderam? Então, quer dizer, o nome da teoria é o nome do problema, praticamente, que houve, tá? Então, nós temos o quê? Esse é o cuidado que você precisa ter, de prestar atenção, porque às vezes a resposta está no próprio caso, tá certo? E ó, a teoria da imprevisão, isso, lembrei. Então, a teoria da imprevisão, houve um fato imprevisto, tá certo? Um fato não previsto aí no acordo entre as partes e que levou isso à força maior. Depois a banca diz quais são os efeitos da teoria da imprevisão. Quais são os efeitos? Os efeitos seriam o quê? Por exemplo, você pedir um aditamento do prazo do contrato, né? Você reabrir negociação, você até mesmo esse contrato ser finalizado. Então, quer dizer, aí virar um distrato. Então, são fatos que são muito naturais. Só tomar cuidado com isso, tá? Como na prova, por exemplo, do Ministério Público, né? Tô dando aula do Ministério Público, uma prova que eles fizeram, perguntaram assim na prova, se havia um caso lá sobre, na época estava se discutindo a questão de um Ministério Público participar aí, poder fazer instauração de inquérito, instauração penal, investigação, esse tipo de coisa, e depois perguntava assim no item A, né? Essa prerrogativa do MP está expressamente prevista na Constituição? Está expressa na Constituição? Era a primeira pergunta. A segunda pergunta era a posição do STF sobre isso, certo? Ô, gente, se uma coisa, se o STF tem que se pronunciar, é porque não está expresso, está implícito, tá? E o último tópico de falar sobre a teoria dos poderes implícitos. Então, quer dizer, se você prestar bem atenção, a resposta está ali, tá bom? Então é isso, esse é a minha dica final que eu quero dizer para vocês. Não importa o tema, a resposta está ali para você, tá? Então não fique preocupado com qual é o assunto que você vai encontrar. Preste atenção ao caso, preste atenção às informações que você tem, aos tópicos, e seja preciso. E não se esqueça da coesão, tá? E esqueça o gerúndio. Não esqueça da coesão, não esqueça o gerúndio, tá bom? Então, boa prova. Era esse o recado final que eu queria deixar para vocês.